Parte 3. Fim de maio. 8 anos depois. 1. Fraqueza. August atravessou a sala de estar devagar, tomando cuidado para não tropeçar em Woody, e sentou-se na frente do computador. De olhos fechados, fez uma prece simples, silenciosa. Por favor, que Seth esteja lá. Havia se preparado muito para isso, e não tinha sido nada fácil se Seth estivesse fora do quarto. August perderia coragem. Podia sentir, e não tinha ideia de quanto tempo levaria para recuperá-la. Ele ligou o laptop e abriu o Skype. Depois de 8 anos, ainda tinha apenas um contato. Seth. Ligou no ícone de chamada. Clicou no ícone de chamada, aliviado ao ver que o menino estava online. August podia chamá-lo sem se preocupar, agora que ele estava fora de casa, na universidade. No ano anterior, o primeiro dele, haviam conversado com frequência, 8 ou 10 vezes, mais que em todos os anos anteriores. Este ano, a previsão de Henry sobre a vida seguir em frente parecia ter se reafirmado. Ou então, August havia evitado a conversa que se preparava para ter agora. Oi, August, disse Seth, e seu rosto apareceu em uma janela na tela do computador. Ele era alto como o pai, desajeitadamente alto, como se a vida o tivesse esticado. Usava óculos pequenos e redondos de armação de metal, e o cabelo comprido e enrolado cobria a gola da camisa, como a do pai. Agora, ele usava barba, um cavanhaque bem aparado que August ainda não tinha visto. Na primeira vez que o chamou, Seth ainda mantinha o rosto barbeado. Oi, Seth. Isso é novo, não é? August tocou o próprio queixo para demonstrar a que se referia. Ah, sim, confirmou, meio acanhado. É um experimento. Talvez mantenha, talvez não. Escuta, August, desculpa pelos meses de silêncio. Estive ocupado com a faculdade. Minha carga horária é maluca este semestre. Não sei onde estava com a cabeça quando me inscrevi em tantas disciplinas. Não foi culpa sua, eu podia ter ligado. Mas também estive ocupado. Problemas de saúde. Sim, você falou alguma coisa na última vez que conversamos, mas não entrou em detalhes. E parecia ótimo. Ainda parece, aliás. E aí? Tudo bem agora? Não, alguns problemas persistem. A expressão de Seth mudou quando ele percebeu o medo. Comecei mal, August pensou. Devia ter escolhido outra via. Outro jeito que não me preocupasse tanto. Por favor, August, fale de uma vez. É grave? Não corro risco de morte. Seth se soltou na cadeira, e August ouviu o barulho das costas batendo no encosto. Bem, graças a Deus por isso. Mas o que é? Qual é o problema? Você parece bem. Não é o tipo de coisa que dá para ver pelo monitor do computador. Não é esse tipo de doença. É só, nos últimos meses, tenho tido problemas nas pernas. Seth franziu a testa. Uma expressão que seria quase cômica se o momento não fosse tão sério. Nas pernas? Sim. Elas estão enfraquecendo. Na verdade, vem acontecendo há mais tempo. Não só há alguns meses, mas a gente sempre tem 1 milhão de explicações para essas coisas. E depois de um tempo, acaba descobrindo que é algo mais que normal. Estou correndo atrás de um diagnóstico há algum tempo. Acho que por isso não te chamo há meses. Não queria contar que tinha um quadro desses me atormentando, e ainda sem nenhum diagnóstico. E agora, já sabe o que é? Sim, fica sabendo hoje. É um tipo de distrofia muscular. Augusto ficou em silêncio. Não sabia por quê. Talvez para o caso de Seth querer falar algo. Talvez por ser difícil continuar. Não sabe o quanto eu queria poder conversar com você e pesquisar no Google ao mesmo tempo, Seth confessou. Não se assuste muito com a pesquisa, porque vai encontrar formas bem horríveis que eu não tenho. Distal, é como eles chamam. Afeta as extremidades, mãos, braços, panturrilhas e pés. Minhas mãos estão bem, mas isso pode mudar. Existem muitas formas da doença, e a minha não é a pior delas. Vai continuar progredindo, mas a tendência é que progrida devagar. E não ameaça minha vida. Provavelmente vou viver tanto quanto viveria sem a distrofia. Seth piscou algumas vezes. Depois tirou os óculos e esfregou os olhos com força. Nesse meio tempo, seu companheiro de quarto passou por trás dele, fazendo barulho, falando coisas que August não conseguia entender. Parece que estou no meio de uma conversa importante, avisou. Ou cala a boca, ou sai. Caramba, Pete falou, olhando para August pela tela do computador. Alguém está azedo, e desapareceu. Seth respirou fundo e se recompôs. Isso é assustador. E August, que não estava com disposição para joguinhos, respondeu. Sim, é. Quais são as consequências disso, August? Como sua vida vai mudar? Perguntou.
É difícil prever, depende de como o quadro vai progredir, em quanto tempo. Mas tenho alguma dificuldade para andar. Estou usando bengala há 1 ou 2 meses, mas logo terão que ser muletas. Talvez aparelhos nas pernas. Na pior das hipóteses, posso acabar em uma cadeira de rodas. Mas pode não ser tão grave, só depende da rapidez com que vai progredir. Ainda consegue dirigir? Augusto se perguntou se Seth havia adivinhado o propósito da ligação ou se sabia exatamente onde ele queria chegar. Tenho dirigido, sim. Dirigi normalmente até pouco tempo atrás. Nesse momento, meu carro está passando por uma adaptação para receber controles manuais. Mas depois, se eu tiver problemas nas mãos, talvez não possa me dirigir. E isso me leva ao motivo da ligação. Quero dizer, eu te chamei para falar sobre o diagnóstico, é claro, mas tive que tomar uma decisão. E talvez eu esteja errado. Talvez não signifique nada para você, mas... Fale, Augusto. Vou ter que vender o trailer. Seth ficou em silêncio. August tentou ler a sua expressão, mas não conseguiu. Talvez fosse o excesso de especulação esperançosa sobre os meninos se importarem ou não com o trailer. Talvez só ele acreditasse nessa história sobre o verão inesquecível e o que o veículo representava aquele tempo. O que o tornava histórico e sentimental. Talvez o motorhome fosse só um grande pedaço de ferro velho para eles, e talvez não devesse ser mais que August. E talvez não devesse ser mais que isso para August. Não dá para instalar controles manuais no trailer? Seth perguntou depois de um tempo. É mais que isso. Tem a escada estreita no fundo, esvaziar os tanques, ligar a água e a eletricidade. Preciso ficar em pé e ter as mãos livres para esse tipo de coisa. Agora, isso é demais para mim. Já é muito complicado e não vai melhorar. Ah, Seth abaixou a cabeça, desviou os olhos da tela. Não sei se é importante para você. Sei que tem lembranças relacionadas ao trailer. E como tenho. O comentário aqueceu o peito de August. Ele tentou responder, mas não encontrou as palavras. Quanto está pedindo por ele? Ainda não pensei nisso. Vou ter que pesquisar. Nem sei quanto ele vale. É velho, tem muitos quilômetros rodados. Eu quero comprar o trailer, August. Essa era uma resposta que August não esperava, e ele precisou de 1 minuto para se recuperar da surpresa e reorganizar os pensamentos. Tem certeza de que o quer só por razões sentimentais? Não, não é só por razões sentimentais. Quero viajar nele. Posso usar o trailer quando for escalar, mas vou ter que parcelar o valor. Parcelas pequenas, bem pequenas. Tudo bem? É claro que sim, mas tem certeza? Como eu disse, o trailer é velho e tem muitos quilômetros rodados. August, eu cresci dentro de uma oficina mecânica, sem consertar 75% dos defeitos que podem aparecer, e os outros 25% meu pai conserta de graça. Bom argumento. Está decidido então. Assim que começarem as férias de verão, vou buscar o trailer em San Diego. August sentiu o peito se expandir quando pensou em receber uma visita de Seth. Não havia considerado essa possibilidade ao fazer a chamada. Combinado então. Pode contar a novidade ao Henry? Não, eu não conseguiria, August. Isso é sério. Ele precisa saber por você. Tenho uma ideia. Vou pedir para ele te ligar. Vou dizer para ele telefonar na primeira vez que meu pai sair de casa. Não vai demorar muito. Ele voltou a sair e passar quase todas as noites fora. Ah, não. Eu pensei que o seu pai estivesse cumprindo o que prometeu a vocês. Isso foi há muito tempo, August. Desde que eu vim para a faculdade, bem, acho que ele pensa que eu sou o fiscal desse plano. E você sabe, Henry tem 15 anos. Não é mais uma criança. Mas você não me contou. Não queria que se preocupasse. Silêncio. Nessa pausa breve, Seth evitou encarar August na tela. Enfim, Henry vai ligar e você mesmo pode dar a notícia, tudo bem? Tudo, combinado. Odiava a ideia de ter essa conversa pela segunda vez, mas Seth estava certo. Henry precisava ouvir a notícia de sua boca. Foi bom te ver de novo, Seth falou, com um sorriso tímido. Puxa, 8 anos? Hã? Como deixamos passar tanto tempo? August, juramos que isso não ia acontecer? Não sei. Nem imagino por que o tempo faz essas coisas. Ou por que as pessoas fazem o que fazem. Tudo é um mistério para mim. Henry telefonou pouco tempo depois das 10 daquela noite, interrompendo o sono de August. Confuso e sonolento, August levou um tempo para entender que não era tão tarde e que, portanto, a ligação não era um sinal de problemas graves. Quando percebeu que era Henry, ele nem se incomodou com o telefonema fora de hora. Na verdade, só se sentia humilhado por ter ido para a cama tão cedo. Desculpa, August. Sei que não é legal telefonar para a casa de alguém tão tarde, mas acabei de falar com Seth e preciso saber o que está acontecendo. Henry? Sabia que era ele, mas ainda duvidava. Sim, sou eu. Meu Deus, como sua voz mudou.
Parece a voz de um homem adulto agora. Ah, para com isso. Você falou com a gente depois que minha voz mudou. Ah, talvez, mas Seth falava o tempo todo. August se apoiou sobre o cotovelo, e Woody se aproximou como se quisesse saber o motivo de tanta comoção. O que está acontecendo, August? Seth disse que você vai vender o motorhome, e ele me contou que vamos comprar o veículo. Bem, ele vai. Quero dizer, nós vamos. Ele disse que vai me levar quando for escalar. Você também escala? Eu? Não, está brincando? Ele me leva a Yosemite e Joshua Tree, mas não para escalar os paredões. Ele nunca me levou para escalar os paredões, nem com todos os equipamentos de segurança do mundo, mas por que vai vender o trailer? Não parei para pensar na hora. Acho que imaginei que é só trocar por outro mais novo. Ele deve ser bem mais velho. Mas Seth disse que não, que você não vai mais passar o verão viajando. E eu sei que você adora viajar no verão. Os parques nacionais, as trilhas, a estrada. É quase como se sem isso eu não fosse mais você. E ele não me explicou por quê. Disse que eu tinha que ligar e que você mesmo me diria. Fiquei nervoso. Não consegui dormir e... Fale, por favor. Quando ele finalmente ficou quieto, August quase perguntou de novo se era realmente o Henry. Nunca tinha ouvido o garoto falar tanto de uma vez só. Ele havia mudado tanto assim? Ou era a preocupação que o fazia falar? August demorou alguns instantes para começar a falar. Ainda digeria o comentário de Henry. Não seria ele sem aqueles verões. A ideia brincava pelos cantos de sua cabeça desde o diagnóstico, mas nem ele mesmo a havia expressado de forma tão sucinta. Agora que Henry havia tocado no assunto, ele estava chocado e tentando entender quem seria de agora em diante. Não conseguia escapar da sensação de que não seria alguém tão bom. Com alguns problemas de saúde. Ah, meu Deus! Era disso que eu tinha medo, de você dizer que está morrendo. August, juro, vou morrer junto, aqui, agora. Não estou morrendo. Ah, graças a Deus. Graças a Deus, não está morrendo. Não sei se suportaria. E o que pode ser tão grave que vai te impedir de entrar naquele trailer de novo? Distrofia muscular distal. Silêncio. Espere, Henry pediu com sua surpreendente voz de homem adulto. Estou pesquisando. Augusto esperou agradecido. Era bom saber que não teria de repetir tudo de novo. Ah, Henry murmurou depois de um tempo. Poderia ser pior, disse August. Poderia ser melhor. Henry respondeu imediatamente. Mais silêncio. August não sabia se Henry estava lendo ou simplesmente absorvendo o que já havia lido. Isso é horrível, ele falou depois de mais um tempo. A única coisa que não é horrível nessa história toda é que vamos te ver logo, dia 10. Vamos? Não sabia que você também viria. Que ótimo. Merda, desculpa. Desculpa pelo palavrão, August. É que acabei de fazer uma bobagem. Devia ser surpresa. Não fala pro Seth, que eu te contei. Eu disse que iria para ajudar na direção. Você dirige? Tenho permissão de aprendiz. E só precisa disso? Bem, eu não posso dirigir sozinho, apenas na companhia de um adulto. Quantos anos o adulto tem que ter para esse tipo de coisa? 18 ou 21? Porque Seth não tem 21. Não pensei nisso, não sei. Mas, se eu não puder dirigir, posso manter o Seth acordado enquanto ele dirige. São só 6 ou 7 horas. Henry não respondeu. Era como se o comentário de August o tivesse paralisado, e August não sabia o porquê. Mas, olha só, o que eu estou falando? É claro que quero que você venha. Seja qual for o motivo. Sinto mais saudade de você do que de Seth porque falo mais com ele. Agora que saiu de casa para ir para a faculdade. Uma pausa breve. Sente saudade de nós? É claro que sim. Desculpa, não mantive contato como Seth mantém. Você sabe como é. Ele é mais rebelde que eu. Sempre foi. Não entendi. Por que tem que ser rebelde para manter contato comigo? Henry se irritou. Burro, burro, burro. Eu estou estragando tudo. Eu não devia nem estar falando. Devia voltar para a rotina de silêncio, porque sempre estrago tudo. Vejo você em 15 dias. Mal posso esperar. E ele desligou. August ficou sentado por muito tempo assistindo à televisão, mas não via nem ouvia nada. Na verdade, tentava decidir se estava certo por ter achado que alguma coisa naquela conversa era estranha. Na noite seguinte, por volta das 7h30, Harvey parou na entrada da garagem e buzinou, justamente quando August começava a sentir os efeitos da falta de sono. Woody pulou sobre um encosto do sofá e latiu alto bastante para ferir os ouvidos de August. Quieta, disse o cachorro, passando a mão nos pelos eriçados das costas do animal. É só minha carona, é o Harvey. O nome interrompeu os latidos e provocou um movimento do topo de cauda. August levantou e pegou as duas bengalas, que estavam apoiadas na mesinha de centro. Ficou desapontado, mas não surpreso quando Harvey chegou à porta antes dele.
Já estou indo. Harv, só um segundo. Abrir a porta era um pouco complicado porque ela se movia para dentro. Não queria se inclinar muito para frente. Não queria que a porta acertasse as bengalas quando fosse aberta. Por isso se aproximou, destrancou a porta e com cuidado recuou vários passos. Entra. Harvey entrou, ajoelhou-se no chão e cumprimentou o cachorro, saltitante. Ele não muda nunca, não é? Ainda se comporta como um filhote. Pronto? Tanto quanto sempre estarei. Woody, quieto. Você fica. Vou à reunião. Volto logo. Harvey segurou a porta para ele sair. Depois a fechou atrás dele. Enquanto August andava cauteloso pela calçada, Harvey trotava na frente para abrir a porta do passageiro do carro, como todo mundo fazia hoje em dia. Portas eram abertas para ele na escola. Cadeiras eram puxadas por pessoas que ele nem via se aproximando, e eram mantidas firmes até ele se sentar. Não, mãos aparentemente sem corpo seguravam seus cotovelos quando tentava se levantar, exceto em casa, é claro, onde ficava sozinho. Queria pedir para as pessoas pararem, queria explicar que precisava se adaptar, encontrar seu jeito, mas cada movimento logístico de sua rotina era cansativo, era muito mais fácil seguir pelo caminho do menor esforço. Harvey pegou as bengalas e as colocou no banco de trás. Depois, segurou o cotovelo de August. Não precisa, tudo bem, vou segurar a alça em cima da porta, sem problemas. Ele se sentou, com um suspiro. Woody estava na janela, meio agitado, enquanto os via partir. Um lampejo de memória passou pela cabeça de August. Um momento em Whipping Rock com os meninos de... Um momento em Whipping Rock com os meninos em Zion. Seth perguntando se Woody ficaria triste por ficar sozinho no trailer. August nunca havia pensado nisso antes. Devia ficar. Mas cada um de nós tem alguma coisa que causa tristeza, ele pensou, e ninguém pode nos salvar de todas elas. Harvey entrou no carro e ligou o motor. Agora, são 2 bengalas? Isso significa que a coisa está progredindo mais depressa do que você imaginava? Não, significa que esperei tempo demais para usar 2 bengalas. Caí 2 vezes e tudo era mais duro do que deveria ser. Negação. Não que você saiba alguma coisa sobre isso. Espero que fique assim por um tempo. A não ser que as mãos enfraqueçam. Se isso acontecer, vou ter que usar aquelas próteses de metal presas nos antebraços. Eles partiram da vaga em silêncio. 1 ou 2 quarteirões depois, Harvey disse: Mas você parece muito feliz. Por quê? Se não te conhecesse bem, poderia pensar que conheceu alguém, que se apaixonou. Mas sou seu padrinho, você teria me contado, se fosse isso. Não conheci ninguém. Eu já suspeitava. São os meninos, é isso? Eles vêm te visitar, por acaso? Acho que sim, mas nem imaginava que parecia tão feliz. Se pareço, é por isso. Acho que, quando a visita de 2 garotos faz você ficar com um cara de apaixonado, é sinal de que a sua vida ficou muito pequena. Não foi um comentário muito gentil. Sabe como me sinto em relação aos meninos? Desculpa, disse Harvey. Não quis ser desagradável. Amor é amor. Só queria que você se abrisse mais para tentar outros tipos de relacionamento. Eu sei que queria. Já haviam falado sobre isso antes. Quando vai pagar o carro? Quando vai pegar o carro? Eles não me deram uma data. Semana que vem, acho. Quero pegar o carro a tempo de ir buscar os meninos quando chegarem à rodovia. Pensei que viessem dirigindo. Mudança de planos. Não sei porquê. Talvez queiram voltar para casa juntos. Ou vão sair daqui direto para uma viagem. Você precisa perguntar ao... Você precisa perguntar. Algo se ignorou o conselho. Bom, se o carro não ficar pronto, eu te levo. Obrigado. Mais alguns quarteirões de silêncio. Depois, August disse: Já contei sobre a conversa estranha que tive com Henry outra noite? Contou que falou com os dois, mas não disse que foi estranho, não. Pode ter sido minha imaginação. Duvido. Se sentiu que foi estranho, provavelmente foi. É que tive a impressão de que ele evitava dizer algumas coisas. Por exemplo, eu não devia saber que ele viria. Era surpresa, mas ele deixou escapar e depois pediu para eu não contar para o Seth. Depois ficou tudo agitado, como se estivesse cometendo muitos erros, mas não sei que outros erros ele pode ter cometido. Tente ser otimista. O segredo que ele deixou escapar era bom. Talvez haja mais alguma surpresa boa. Seria legal. E, porque era muito pesado e óbvio para não dizer, ele acrescentou, para variar. Harvey franziu a testa, mas não disse nada. Ultimamente estavam trabalhando muito para ajudar August a aceitar o diagnóstico, sem minimizar a seriedade do problema, mas sem cair no oposto, a autoridade.
August se perguntou se não era esse o verdadeiro motivo para o cansaço que sentia sempre nos últimos tempos. Era como se andar em linha reta no sentido figurado. Era como Era como se andar em linha reta no sentido figurado, interno, fosse mais difícil do que no sentido físico, literal. No fim da conversa, ele me falou uma coisa que ainda não entendi. Pediu desculpas por não se manter em contato comigo, como Seth, com a mesma frequência. É mais fácil para quem costuma falar, Harvey interferiu. Henry falou bastante quando telefonou para mim naquela noite. Ele pode falar, quando quer. E a justificativa foi outra. Ele disse que Seth é mais rebelde. Eu não entendi. Acho que é autoexplicativo, o pai deles proibiu o contato. Mas eles ignoraram a proibição desde o princípio, nunca a respeitaram. Não sei, talvez eu esteja imaginando coisas. Sabe, Harvey falou, naquele tom que costumava adotar quando ia dizer alguma coisa que fazia August querer espancá-lo. Se não entendeu o que alguém quis dizer, pode perguntar. O nome disso é comunicação. Engraçado, eu perguntei. Foi quando ele ficou todo agitado e se comportou como se tudo o que havia falado fosse um erro, e desligou depressa. E foi isso. Logo, eles estarão aqui. E mais coisas serão reveladas. Depois, eles irão para Yosemite, August pensou, e Joshua Tree. E vão fazer caminhadas e acampar. E Seth vai escalar. E farão fogueiras à noite. E passarão dias inteiros na trilha ou na estrada. E eu não vou. E essa foi a primeira vez que August sentiu que caía da linha reta. Mergulhava em autopiedade e nem tentou amenizar a queda. Só afundou, deixou a correnteza levá-lo. 2. Cresceu. August apoiou as costas na parede do lado de fora da rodoviária, aliviado por remover o peso dos braços cansados. Esperava que o ônibus parasse ali na frente para poder encontrar os meninos antes de eles entrarem na estação e minimizar o esforço de andar. Era o fim do último dia de aula e estava dolorosamente cansado. 3 ônibus chegaram, todos vindo de outros lugares. Quando viu o ônibus que estava esperando, August lamentava profundamente não ter um lugar para sentar. Ele os viu na janela quando o veículo passou e entrou na rodoviária. Teria de andar novamente. Viu as mãos erguidas num aceno estático, os rostos mudando com a emoção e o alívio. Não sentia o que esperava sentir. Havia imaginado que esse momento seria marcado por uma enxurrada de emoção positiva. Resolveria 8 anos de quase silêncio. Seria simples, seria bom. Quando eu vou aprender? Nada é tão simples. Nada é totalmente bom. Nunca. No lugar do que havia imaginado, senti um vazio retumbante, na profunda sensação de perda. Uma das pessoas para as quais havia acabado de assinar era um homem jovem, mas um homem. O outro era um adolescente, um jovem adulto. Não eram mais as crianças que se lembrava, não eram as crianças. Haviam se transformado em pessoas sobre as quais pouco sabia, e essa transformação não teve sua ajuda ou influência, nem mesmo, na maior parte, seu testemunho. Tinha a sensação de que algo muito valioso havia sido tirado dele. August se livrou da sensação e começou a longa caminhada pelos novos padrões que o regiam. Até onde o ônibus havia parado, olhava para baixo para não enroscar as bengalas nos pés das outras pessoas que caminhavam na mesma direção. Quando ergueu os olhos, Seth vinha ao seu encontro. Aparentemente, ele planejava abraçá-lo. Infelizmente, Seth não devia ter notado o quanto seria fácil derrubá-lo. Cuidado! August falou de repente, sem pensar. Seth parou, e seu rosto se fechou rapidamente. Ele havia tirado a barba. August tinha vaga consciência das pessoas que passavam esbarrando em seus ombros. É muito fácil me derrubar. Quero um abraço. Mas, quando eu levantar os braços para te abraçar, você vai ser meu único apoio. Portanto, não me solte sem avisar. O rosto de Seth suavizou, mas o que surgiu não foi alívio. Era mais uma mistura de alívio com uma dose de dor, ou piedade. Diante da nova condição de August, quando percebeu, August estava em seus braços surpreendentemente fortes. Ele ainda era magro, mas Esclaro o havia transformado. Mais uma vez, August constatou que Seth era um homem adulto. Ele levantou os braços e, sem soltar as bengalas, retribuiu o abraço do rapaz, por cima do seu ombro. Viu Henry com aquele mesmo jeito tímido de sempre. August sorriu, e Henry desviou o olhar antes de sorrir de volta, para o concreto da calçada da rodoviária. August se equilibrou nas bengalas de novo. Tudo bem, disse. Seth o soltou e recuou um passo. Segurando August pelos ombros, sorriu para ele de um jeito preocupado e um pouco triste.
Se segurar seus ombros era um gesto de apoio físico ou emocional, August não sabia. Talvez as duas coisas. Henry se aproximou. Cuidado com o abraço, Seth falou para o irmão. Não vá derrubar o August. E avise antes de soltá-lo. Sei, Henry respondeu. Eu ouvi tudo. Posso ser tão cuidadoso quanto você. O abraço de Henry foi diferente, mais gentil, com mais noção que ele não só dava apoio a August, mas também o tirava. Temos que pegar a bagagem, Henry falou no ouvido de August. Trouxemos muita coisa. August se apoiou nas bengalas e Henry o soltou com cuidado. Para que tanta coisa? Não voltavam? Não voltam direto para casa? August viu os meninos trocarem um olhar cúmplice. Não, respondeu Seth. Vamos escalar. Direto daqui? Eu não sabia. Ainda bem que deixei tantas coisas no trailer. Lanternas, chaves de fenda, panelas, pratos, várias coisas que teria tirado se vendesse o veículo para um desconhecido. Ou se tivesse condições de carregar 1 milhão de coisas para aquela escada estreita, pensou. Por um momento foi tomado por uma segunda grande onda de perda. Seth e Henry iriam para Yosemite e Joshua Tree. August, não. E provavelmente nunca mais iria. Cadê o Woody? Seth perguntou, enquanto atravessava um estacionamento com lentidão dolorosa. Pensamos que ele viria com você. Ficou no carro. Hoje em dia é difícil passear com ele na coleira, porque preciso das duas mãos para andar. Pago uma vizinha para passear com ele. August sentiu o cansaço traduzido nos movimentos descoordenados, e eles eram cada vez mais lentos. Sentiu quão difícil era para os meninos acompanhar seu ritmo, como tinham de se controlar o tempo todo. Os dois carregavam enormes bolsas de lona verde-oliva, uma em cada ombro. August se perguntou se eles teriam se oferecido para ajudá-lo a andar se não estivessem tão carregados, mas precisava andar sozinho, mesmo no fim de um dia tão longo. Bom, não precisa se preocupar, disse Seth. A gente vai levar o Woody para muitos passeios. Ah, é? Pensei que fosse embora amanhã de manhã. August tentava manter o tom neutro, tranquilo. Estava um pouco magoado. Não, mais que um pouco. Porque por eles não terem planejado uma visita mais longa. Mas, é claro, não tinha falado sobre isso. Ele viu mais uma troca de olhares entre os meninos. É verdade, disse Seth em seguida. Bem, vamos ter que ser rápidos então. August quase falou. Quase sugeriu que ficassem um pouco mais. Qual era o motivo da pressa? Fazia 8 anos que não se viam. Yosemite e Joshua Tree não sairiam do lugar em alguns dias, mas sentia que resvalava rapidamente para o limite da autopiedade. Ficou quieto. Ele não lembra de nós, disse Henry, a voz traindo sua surpresa e seu desapontamento. Woody apoiava as patas na janela do passageiro e latia para os garotos. E latia. Vocês mudaram um pouco, August respondeu. Esperem só até ele dar uma farejada. Talvez mude o tom. Era o que August esperava, mas na verdade não fazia ideia de quanto tempo podiam durar as lembranças de um cachorro. Só 2 bolsas enormes cabiam no porta-malas do carro. Henry teve de dividir o banco traseiro com as outras duas, uma em cima da outra, e se espremer no espaço que sobrou. Seth se acomodou no banco passageiro e Woody pulou para o banco do motorista e o farejou de longe. O cachorro inclinou a cabeça, depois se aproximou um pouco mais e cheirou com cuidado o antebraço de Seth. De repente, um ruído brotou da garganta do animal, uma mistura de latido e ganido. Ele pulou no colo de Seth e continuou farejando, depois lambeu seu pescoço enquanto Seth ria com a cabeça apoiada no encosto. Viu? August comentou, aliviado. Ele começou a difícil tarefa de se acomodar ao volante. Quer ajuda? Henry perguntou imediatamente. Ah, não. Obrigado, Henry. Quanto mais eu treinar, melhor. Woody ainda se sacudia no colo de Seth, as patas no peito do rapaz, as lambidas procurando seu rosto. Seth continuava com a cabeça inclinada para trás, e ria, e a risada enchia um enorme vazio aberto na vida de August, um buraco do qual ele nem havia tomado conhecimento. Não havia conhecido em nível consciente, mas devia ter notado. Ele se sentou no banco com um suspiro e deixou as bengalas no lado do passageiro, perto dos olhos de Seth. Ei, Woody! Henry falou, do banco de trás, evidentemente cansado de esperar. E eu? E Woody voou. Nem parecia um pulo, August nem viu o impulso. Foi como se ele decolasse, como um daqueles aviões militares que simplesmente sobem e saem do chão. August olhou para trás a tempo de vê-lo pousar no colo de Henry. Henry não inclinou a cabeça para trás. Deixou a torrente de beijos caninos cair diretamente sobre o nariz e a boca.
Ele abriu a boca para falar alguma coisa que parecia. Ele se lembra de mim, mas não devia. Ele não devia ter aberto a boca. August viu Henry cuspindo, bufando, e ouviu limpar o rosto na manga da blusa, tentando se recuperar dos beijos do cachorro em sua boca aberta. Precisa falar de boca fechada, disse August. É só agora que você me avisa? Respondeu Henry, segurando Woody com os braços esticados enquanto falava. Isso é muito legal, disse Seth. Ele via August usar um controle manual para acelerar. August ainda não estava acostumado com o novo controle e se sentia desajeitado ao operá-lo, principalmente enquanto era observado. Mas Seth nem parecia notar seu desconforto. Há quanto tempo usa isso? Acabei de pegar o carro na oficina. A adaptação ficou pronta ontem. Você domina bem os comandos, mesmo? Estou estranhando. Não parece. Tem certeza de que não podem ficar um pouco mais? Pronto. Havia falado. Havia falado. August ouviu o eco silencioso das próprias palavras. Não sabia que as diria, e se arrependia por tê-las dito. Outra parte dele sabia que acabaria falando mais cedo ou mais tarde, e estava feliz por ter finalmente dado esse passo. Viu os meninos trocarem outro olhar, mas Henry percebeu que August olhou para ele pelo retrovisor e virou o rosto para o lado da janela. É que a gente não se vê há muito tempo. Verdade, Seth concordou. É mesmo. Henry acrescentou. Então, por que sair correndo de manhã? Não se preocupe, disse Seth. A visita vai ser muito legal, eu prometo para você. Vamos ficar mais 1 ou 2 dias, então? A visita vai ser incrível, confie em mim. Não vou conseguir passar a noite acordado e conversando como fazia antes. Eu me canso cedo. Mais um olhar entre os meninos. August, confie em mim. É uma promessa. A visita vai ser ótima. August não sabia como tirar informações mais específicas dos irmãos, e não estava gostando muito de como se empenhava nessa tentativa. Por isso, não tocou mais no assunto, no caminho até sua casa. No minuto em que terminaram de comer, Henry se levantou da mesa de jantar. Parecia meio nervoso, bateu a coxa no canto da mesa e o constrangimento se juntou ao nervosismo. Vou começar a levar as coisas para o trailer. Seth. Você conversa com August, certo? E desapareceu, sem esperar pela resposta. August olhou para Seth, que desviou o olhar. Conversar comigo sobre o quê? Ah, bem, eu vou falar. Não, vou mostrar. Onde fica seu quarto? Vamos até lá e eu mostro qual é o assunto. August tentou levantar, mas caiu novamente sobre a cadeira. Era mais difícil no fim do dia, tudo o deixava cansado. Seth correu para o outro lado da mesa e foi ajudá-lo. Obrigado. August pegou as bengalas. Esquece isso, disse Seth. Eu estou aqui. Vem, se apoie em mim. Vamos fazer isso logo. Isso o quê? Você tem que me levar ao seu quarto. Lá eu mostro. August suspirou. Estava curioso, e aceitar ajuda era o jeito mais rápido de chegar aonde queria ir. Ele passou o braço sobre os ombros de Seth e o rapaz o enlaçou pela cintura. Juntos, andaram em direção ao quarto de August. Estava desarrumado porque o cansaço o havia impedido de limpá-lo, e não esperava que alguém entrasse ali. Andar era fácil, porque Seth sustentava boa parte de seu peso. Com a ajuda dele, August se sentou na beirada da cama. Muito bem, estamos no quarto. O que significa isso? Quero que me mostre tudo o que costumava levar quando ia passar o verão fora. August suspirou de novo. Esperava um pouco mais que isso. Não vai dar certo. Devia ter perguntado antes de sair de casa. É tarde demais. Quê? Por que não me pediu essa lista antes de sair de casa? Tenho uma relação especial de bagagem para viagens de trailer. Podia ter mandado uma cópia. Ah, que bom. Cadê essa lista? No computador. Posso imprimir uma cópia? Seth, é tarde demais. Se esqueceu alguma coisa, não tem mais tempo. Vai ter que comprar na estrada ou viajar sem ela. Perdeu a chance de organizar sua bagagem. Nossa bagagem, Seth sorriu. Ainda não entendeu, não é? Não entendeu. Todos os erros de Henry, todas as coisas que deixamos escapar, e você ainda não sabe. August, não queremos uma lista de coisas para nós. Queremos a lista para arrumar as suas coisas. As palavras giravam na cabeça de August sem chegar a lugar algum. Sem encontrar o objeto, ainda não entendi. August, caramba, vou ter que desenhar? Você vai? Eu vou? Você vai? Vamos te levar com a gente. Por que acha que fico repetindo que a visita vai ser incrível, mesmo com nossa partida programada para amanhã cedo? August não respondeu. Ficou imóvel, tentando processar. Ficou quieto, imóvel, tentando processar a informação, deixando a realidade mudar.
ajustar-se ao que estava ali o tempo todo. Menos em sua cabeça, ou começou a se ajustar, pelo menos. Não posso dirigir. Eu posso. Aquela escada é complicada. A gente te carrega para subir e descer. Não posso. August, para. Não interessa o que não pode fazer. Não precisa fazer nada. Nós vamos fazer tudo. Como você fez por nós. Naquele verão, não tínhamos nenhuma contribuição a dar, e você levou a gente mesmo assim. Fez tudo sozinho. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Mais uma vez, August ficou em silêncio. Queria demonstrar alguma forma de gratidão, mas ainda estava confuso. Tudo parecia depressa demais. Além do mais, Seth não havia dado tempo para reação alguma. E agora, August, o que devo pôr na mala? Posso imprimir a sua lista? Não precisamos de uma bagagem completa de verão só para visitar Joshua Tree e Yosemite. August, presta atenção. Viu todas as coisas que levamos para o trailer? Não vamos só a Joshua Tree e Yosemite. Vamos aos dois lugares. Mas isso é só um aperitivo. A viagem vai durar o verão todo. Para onde? Não vai saber agora. Agora vamos resolver isso aqui. Temos que sair amanhã bem cedo. Precisamos arrumar suas coisas. Vai falando o que quer. Eu pego. Vai. Odeio falar sobre isso, mas é necessário. August avisou enquanto arrumava meias e cuecas. Não me programei como costumava fazer com o dinheiro do combustível. Não estou preparado para uma longa viagem. Vai ser por nossa conta. Assaltar um banco? Não. Tem um cartão de crédito. Todo universitário tem. E não surte. Não venha com sermão. Sei que vou te pagar a fatura. Sei que vou ter que pagar a fatura. Mas não me importo. Vou trabalhar o ano inteiro para pagar. Nós vamos viajar. Mais uma coisa que você precisa levar, disse Seth. Ele entregou a pilha de roupas dobradas para Henry, que estava na porta do quarto, e desapareceu em seguida, levando as roupas. Já pegamos tudo o que estava na lista. Eu sei, mas tem mais uma coisa. A lista é bem completa. August. Tudo bem, que coisa. Um pouco das cinzas do Philip. Não precisa ser tanto quanto da outra vez. Só um pouco. Ainda não espalhou o resto, não é? Não. As cinzas estão na urna em cima da lareira. Só espalhei o que havia naquela garrafa. Confia em mim? É claro que sim. Preciso de um saquinho plástico. Primeira gaveta na cozinha, ao lado do lava-louça. Já volto. August continuou sentado na cama, ainda meio atordoado. Não havia se ajustado inteiramente à mudança repentina na rotina. Cada vez que tentava esclarecer em pensamentos os últimos eventos, alguma coisa o distraía. Seth, ele chamou, fornecendo a própria distração dessa vez. Tem um saco plástico dentro da urna, com um fecho de torcer. Melhor abrir em cima da pia, sempre cai alguma coisa. Eu sei, Seth respondeu. Já lidei com elas. Lembra? É verdade. August concordou, mas falou tão baixo que o rapaz não ouviu. Seth apareceu na porta 3 ou 4 minutos depois. August teve tempo para pensar. Estava mais próximo de entender que ia passar o verão inteiro viajando. E com os meninos, Seth apoiou um ombro no batente quando August o encarou. Ainda lamento por ter derrubado aquela garrafa, disse. Pensei que tivesse superado essa história. Nunca. August, eu não supero nada. Digo o que supero para me livrar das pessoas falando na minha orelha. No seu caso, falei que havia superado porque sabia que você ficaria triste se fosse diferente. Mas foi um ótimo lugar para deixar as cinzas. Mas a garrafa, você queria guardar a garrafa. Nunca pensei de verdade no que faria com a garrafa. Não teria jogado fora. Não teria jogado no lixo, não. Porque não era lixo. Mas não sei se a teria guardado para sempre. Sim, teria. Você sabe. Teria? Com certeza. Teria guardado a garrafa para sempre. Fala sério, August. Você me contou a história como a garrafa tornou tudo real. Como ela o tornava real. Como se ele pudesse aparecer a qualquer momento para acabar de beber o chá. August assentiu. Perdido em pensamentos. Por um momento, não conseguiu sair da própria cabeça para resolver. Quando conseguiu, disse. Mas ele não teria voltado. No dia em que você derrubou a garrafa, já era hora de eu aceitar que ele não ia voltar.